Graça e paz, amada igreja. Deus, Ele é bom, sempre bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E Ele vai trazer o livramento necessário na hora certa, no momento certo. Deus é bom. Amém? Vou compartilhar com a amada igreja alguns versículos. O primeiro está em 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus, Ele, ainda que em meio a situações adversas, Ele nos remete à alegria de ajudar o próximo, a alegria de contribuir com a obra de Deus, a alegria de estar vivendo, a alegria de entregar dízimos, de entregar suas ofertas. E no versículo 10 ele nos dá uma promessa que nos revigora a alma, que diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Sejam generosos, portanto, sejam amorosos, dar com alegria, segundo o seu coração. Deus, Ele quer aumentar, quer multiplicar abundantemente a sua sementeira, e Ele simplesmente, como a própria palavra o é, simples na sua simplicidade, ela coloca que Deus dá semente ao que semeia. Então, meus queridos, semeie para que a sua sementeira esteja abundante sempre, para que os seus celeiros sejam fartos, e que diante de todo esse cenário Deus possa estar com a sua poderosa mão livrando essa nação e o mundo desse mal que nos assola. Que Deus possa nos abençoar e que possamos contribuir com a obra de Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos ler 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. A palavra de Deus aqui nos diz: então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Essa reflexão o Senhor tem me dado nestes dias, enquanto penso na situação em que estamos vivendo. Aqui em Santarém nós estamos também atingidos pela quarentena. Acredito eu até que muito mais pela quarentena do que pela própria Covid. Temos sido atingidos talvez muito mais pelo medo do que realmente pela enfermidade. E tudo isto me levou a refletir a respeito do que o Senhor fez a Israel em ocasiões diversas ao seu povo, e como ele sempre esteve no controle das coisas. Aqui nós temos um quadro histórico do rei Davi, uma nação, o povo de Israel, e um Deus. Hoje eu estava
vendo o testemunho de um médico italiano que ateu e com seus colegas também ateus, e ele mesmo na sua narrativa explica que durante os estudos eles foram levados a fortalecer o ateísmo. Eles sempre excluíram Deus do campo científico. E ele se viu, em meio ao tratamento desta enfermidade, nestes tempos de Covid, se viu levado a refletir pela vida de um pastor que estava sendo tratado, e esse pastor estava pregando aos outros, levando uma palavra para cada um dos outros enfermos, e ele começou também a buscar em Deus auxílio para cuidar dos enfermos. Ele se achou, então, em dado momento, também buscando a Deus, embora fosse ateu. E ele mudou seu conceito a respeito de Deus. O que eu quero chamar a atenção é para esse fato de que, às vezes, uma crise, uma enfermidade pode nos levar a enxergar Deus. Um momento difícil pode nos levar a nos aproximar de Deus. Esse histórico da vida do rei Davi, ele se dá no momento também de sentença contra pecado. Nós falamos na última reflexão a respeito daqueles 2 homens crucificados ao lado de Jesus e que eles fizeram ali escolhas diferentes no momento idêntico. O momento era igual, todos crucificados, todos aguardando a morte, porém fizeram escolhas diferentes. Um ainda queria de alguma maneira tirar algum proveito para si. Queria ter de alguma forma ainda, se houvesse qualquer possibilidade, aparentemente não havia mais nenhuma, mas ele queria ainda se dar bem. Enquanto o outro entendia a sentença, entendia que merecia aquela sentença e se rendeu ao Senhor Jesus. Davi também teve escolhas nesse histórico aqui. Primeiramente, Davi escolhe fazer o censo sobre Israel. E quando nós fazemos a leitura dessa mesma história, também narrada no livro de Crônicas, 1 Crônicas no capítulo 21, inicia de uma forma interessante. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então veja só, esse é um texto que mostra que Davi foi incitado a fazer aquilo por Satanás. Mas o que levou Davi, então, a fazer esse censo? Provavelmente Davi queria saber do seu potencial de guerra. E no texto nós vimos que Joabe volta dando a ele o número de quantos homens podiam puxar a espada, não é? Cerca de 800 homens em todo Israel e mais 500 na região de Judá. Então ele estava querendo saber do seu poderio, do seu potencial militar. Davi era um rei poderoso. Mas é interessante que na relação com Deus, na relação com Israel, nós podemos observar na palavra de Deus que Deus sempre foi zeloso da sua glória. Ele disse: a minha glória eu não divido, não dividirei a minha glória com ninguém. E Davi aqui, num ato impensado, embora advertido pelo seu general Joabe, que diz a ele: por que vai fazer isso, Senhor? E aconselhou, tentou dissuadi-lo, mas ele estava irredutível. E então, em obediência, o general fez o censo.
E esse censo muito desagradou a Deus. O Senhor podia talvez ver o coração de Davi se autoafirmando, se estabelecendo pelo poderio militar que podia então com o censo conferir. E o Senhor então percebe talvez essas características de orgulho em Davi, e o Senhor nunca dividiu a glória dele. Todos os atos na palavra de Deus, os grandes livramentos, as grandes vitórias de Israel, desde aqueles dias até os dias de hoje, nós podemos ver que sempre o Senhor esteve agindo milagrosamente sobre Israel. E este é um momento propício para vermos a ação de Deus. O fato que o Senhor determinou uma sentença sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e é interessante observar isso, porque Davi, com tantas evidências de erros, de pecados, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós lemos no texto que Davi logo sentiu, versículo 10 diz: sentiu Davi bater o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome? Ou 3 meses fujas diante dos teus inimigos? Ou 3 dias haja peste na tua terra? Então Davi tinha que escolher. Ele podia escolher a fome, podia escolher a guerra ou a peste. Talvez Davi considerou o tempo e optou pela peste. Davi considerou, no texto nós vemos, é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do inimigo. Então Davi decidiu pela peste, seriam 3 dias. E no texto que nós lemos, nós vimos que o anjo do Senhor foi enviado e a peste iniciou, atingindo de Dan a Berseba, todo o território de Israel, toda a jurisdição de Davi, todo o seu reino foi atingido pela peste. A desobediência levou a uma consequência muito ruim para Davi. Ele podia, talvez, ter evitado isso, não tivesse tido um momento de orgulho, um ato de desobediência. 70.000 homens caíram na peste. Com certeza Davi deve ter tido o coração muito apertado com tudo isso. Às vezes, nós temos que parar e pensar. Quantas vezes nós temos atitudes que podem estar condenando vidas? Até a omissão de levar a palavra de Deus, a omissão de ter um testemunho de vida, ou seja, o testemunho inverso, uma vida equivocada, pode estar induzindo outras pessoas a erro e, portanto, a se afastarem do Senhor e serem atingidos pela pior das pestes, que é aquela peste de perecer eternamente no inferno.
Nós precisamos estar atentos para que, pelas nossas escolhas, pelas nossas determinações, pelos nossos erros, venhamos a levar outros a errar. Esse é uma reflexão que o Senhor me deu e eu achei tão importante, porque é momento da igreja se levantar. A igreja não pode ficar atingida pela quarentena. A igreja não pode, o evangelho não está de quarentena. O poder de salvação não está em quarentena. Pelo contrário, nós sabemos quem pode deter a peste, quem pode deter o Covid, quem pode deter qualquer outra situação. Aquele em quem está as nossas vidas, aquele que tem o controle dos fios de cabelo, aquele que tem o controle da areia da praia, aquele que pode dizer ao anjo, basta. E nós sabemos, por isso que vem a lembrança. Quando, ainda na história de Davi não pôde construir o templo que ele tanto almejava ver construído ali. Então o Senhor disse que o seu herdeiro iria levantar o templo. E Salomão levantou esse templo. E Salomão levantou o templo e antes de que o templo fosse totalmente consagrado, ainda em fase já do acabamento, Salomão está ali fazendo uma oração. E ele está pedindo ao Senhor que, se ocorrer, não é? Ali no Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 6, é que aparece esse momento, né? Onde ele vai pedir, Senhor, se por acaso o Senhor vier a atingir este povo com praga, com enfermidade, com doenças, e o povo se arrepender e se voltar para o Senhor e pedir, o Senhor então atenda. Isso no capítulo 6. E então, nesse contexto, no capítulo 7, já na fase de consagração em 2 Crônicas, é que o Senhor então responde, não é? No capítulo 6, é o versículo 24, né, propriamente lido, diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti, nesta casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Então, ele segue também falando uma série de coisas aqui, de atos que podem vir, não é? Como chuva, cessar a chuva, e até a questão da própria praga, não é? E no versículo 7, no capítulo 7, é onde nós temos finalmente o Senhor confirmando quando diz diretamente, não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós sabemos uma coisa, o nosso Deus está atento. A Covid não significa nada. As guerras, catástrofes e tantos outros males que podem vir sobre a terra não significam nada diante do poder de Deus. É momento de se voltar para Deus. Nós não estamos dizendo que medidas
de cuidados, né? Como o isolamento, o distanciamento, enfim, quarentena para aqueles que estão enfermos e até mesmo os grupos de riscos ficarem resguardados, que isso não é importante, pelo contrário, é muito importante. Mas nós queremos lembrar agora que aquele que pode curar a ferida, que pode sarar a enfermidade, é a Ele que nós devemos nos render. E é a Ele que nós devemos buscar. Ou seja, não devemos ter o medo da enfermidade enquanto não temos o temor de Deus. Devemos ter cuidado com a enfermidade, e aqui de uma forma especial quero encerrar dizendo, temos que ter cuidado com o pecado, porque é o pecado que atrai sentenças. Então nós temos que buscar andar com o Senhor, andar diante do Senhor. E diante desta situação, quando a terra está sentenciada, e podemos dizer, toda a terra está sentenciada neste momento, nós podemos nos levantar, como já fizemos inúmeras vezes, não é esta a primeira situação, e nós podemos dizer, Senhor, sara a nossa terra. E a igreja se posicionar, se colocar de joelho diante daquele que pode todas as coisas e dizer, Senhor, temos pecado, temos falhado, temos deixado de interceder, temos deixado de testemunhar, temos deixado de dar a direção a este povo. Por isso existem tantos e tantos que estão aí, ainda em meio a tudo isso, tirando proveito, em meio a toda essa situação, estão vendendo máscaras, roubando máscaras para vender, e remédio, medicação, outros talvez levando medicações que não têm um efeito, placebos, enfim, mas o ser humano tem essa tendência, como vimos, né? Aquele homem naquela cruz virou para Jesus e ainda tentava tirar algum proveito para si. Mas nós podemos fazer uma melhor escolha, voltar-se para Deus e dizer, Senhor, o Senhor é a nossa escolha, o Senhor é a nossa herança. E essa doença não significa nada, exceto voltarmos para o Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele fez a ferida e vai ligar. Voltemos para o Senhor, porque há remédio, há bálsamo no Senhor. Há um bálsamo. Que o Senhor possa nos curar a todos e possa então nos abençoar e sejamos curados e cura para outros pela nossa fé, pelo nosso testemunho. Deus nos abençoe a todos. Amados, ao final deste culto, lembrando o que Davi fez, buscou sacrificar, buscou oferecer ao Senhor um sacrifício, e ao comprar aquele local e ao comprar também os animais usados no sacrifício, ele fez questão de pagar, dizendo, não oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe. E Davi então ofereceu em obediência à direção do anjo do Senhor o sacrifício, apresentou ao Senhor, e a palavra de Deus conclui, né, no capítulo 21, versículo 27, dizendo, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Nós vemos que tudo se encerrou quando, em obediência, Davi foi e cultuou a Deus. Davi prestou ao Senhor a obediência, oferecendo o sacrifício, cultuando ao Senhor.
ali cessou definitivamente a praga. Ali o anjo recolheu a bainha e tirou a sua mão de sobre a cidade, de sobre o povo de Israel. Oremos ao Senhor. Deus querido, nós estamos gratos porque sabemos que temos um Deus soberano, temos um Deus que está sobre toda a terra. Sabemos que nada foge ao teu controle. Ninguém é pequeno demais para que o teu amor não alcance, e nem grande demais para que a tua justiça não venha a debelar. Por isso, meu Deus, é ao Senhor que oferecemos a nossa adoração, é ao Senhor que nós oferecemos o nosso temor, o nosso respeito. É ao Senhor que nos consagramos, é ao Senhor que nos rendemos. E, ó Deus, nós declaramos que Satanás é perdedor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos a Satanás e as enfermidades e aos atos que ele tem conduzido. Sabemos, sobretudo, da tua soberania e que nada está acontecendo que não esteja no seu controle. Por isso, Senhor, nos despede, nos abençoe. A graça do nosso Senhor Jesus e com o amor do nosso Deus e com a comunhão, a consolação do Espírito, vivamos com o Senhor. Amém. Amém.